Olá, tudo bem? Dizem que em toda família estruturada, bem-sucedida, sempre tem uma mulher de coragem, não é mesmo? Na família do meu entrevistado, isso acontece. Dona Regina é uma mulher de coragem, é uma mulher simpática e dedicada à família. Mas foi por causa do pai do meu entrevistado de hoje que ele ficou mais conhecido. Ele foi para o lado da comunicação, do rádio, da TV, assim como o pai. Até que a veia política também gritou e em 2016 ele se candidatou a vereador de Ribeirão Preto e foi eleito. Hoje está em seu terceiro mandato. Meu convidado de hoje é Igor Oliveira, vereador de Ribeirão Preto, filho do deputado estadual Léo Oliveira. Bem-vindo, Igor. Obrigado, Gi. Eu confesso que eu fiquei pensando, quem que é essa mulher? A Gi sempre muito brilhante, né? E foram várias entrevistas que eu já participei durante toda a minha vida, e você começa de uma maneira mostrando todo o seu talento e trazendo aquela que, de fato, é a grande responsável, não só pela minha vida, né? Pelo meu sucesso, mas pelo sucesso do meu pai. Eu falo de companheirismo, já que nós estamos nesse mês dedicado às mães, né? Ela é fundamental na presença como mãe, na presença como companheira, na nossa vida, né, dos filhos, e na vida do meu pai como companheira. Você foi brilhante na lembrança da minha querida mãe, da Regina, no qual eu já quero desejar um forte abraço a ela, que ela é minha grande companheira, amiga, que sempre está torcendo por mim. Obrigado, viu, Gi? Imagina, olha, você sabe que eu fiquei pensando, né? Quando nós marcamos a entrevista, eu pensei, geralmente eu faço uma breve biografia, né, do convidado, rapidinho, dizendo quem é, o que fez e tal. E eu pensei assim, nossa, eu conheço tanto o Igor faz tanto tempo, Exato. né? E sempre teve uma trajetória de sucesso aí. Mas ao mesmo tempo, na hora, me veio na cabeça a imagem da sua mãe. Porque eu tenho o prazer de conhecer a sua mãe, é uma pessoa boníssima, né? E eu pensei assim, se não fosse ela, né? Se a estrutura dessa família, imagina tendo o marido e o filho na comunicação, que já é difícil, né? A gente não tem dia, hora, nem nada. E, além disso, na política. Então, tem que ser uma mulher muito forte, muito corajosa mesmo. Ela, sem dúvida, desde o início, quando meu pai começou a carreira como radialista e logo eles se casaram, ela muito nova, 19, meu pai mais novo ainda, 17, logo já tiveram a primeira filha, que foi a Thaís, na sequência o Igor, que nasceu de 7 meses, e ela Nasceu acompanhou... de 7 meses 7 você? meses. Eita! Talvez por isso essa ansiedade, né? Da maneira corrida que eu sempre estou vivendo, mas é uma oportunidade incrível da gente fazer essa lembrança, mencionando aqui a minha querida mãe, que passou por tantos desafios ao lado do meu pai, e aí a expectativa quando, logo que eu iniciei a carreira como apresentador, e você sabe bem disso, é algo desafiador, porque não depende só da sua vontade, né, Gi? Você que trabalhou num dos programas e a gente se conheceu lá com grande audiência aqui em Ribeirão Preto, que é o Clube Verdade, do saudoso José Wilson Toni. A partir do momento que você apresenta, se torna um apresentador, por mais que você se esforce, se do outro lado da telinha você não se conectar e a pessoa que está lá não se simpatizar com você, nada vai dar certo. Então, esse era o grande desafio, até porque era um desejo muito grande do meu pai que eu trilhasse os caminhos dele, tanto no rádio como na TV. E aí, o desafio, será que as pessoas vão gostar dessa ideia? Será que vão se acostumar? Até porque meu pai tem toda uma história com o rádio, toda uma história com a comunicação, e ali foi um desafio muito grande na minha vida. E graças a Deus, desde o primeiro programa que eu apresentei lá em 2010, já se vão 15 anos, a gente não sabe tudo, mas aprende a cada dia, vai vivendo grandes experiências com grandes profissionais do jornalismo que vão nos ensinando, e é dessa forma que a gente pretende continuar a fazer, segurando sozinho já, vamos dizer assim, digo, na apresentação, porque sozinho nós não somos nada, com toda a nossa equipe, mas apresentando diariamente o programa desde 2014, já são 11 anos, e graças a Deus mantendo os clientes, mantendo a audiência. Então, acredito até que as pessoas estão se acostumando, ou já se acostumaram com o jeito do Igor na apresentação. Eu quero agradecer muito a todos os telespectadores que nos dão a honra da audiência. Então, é dessa forma que nós vamos seguir aprendendo, conversando e ouvindo aqueles que são mais experientes. E essa maneira de aprender
foi com o meu grande professor, que é meu pai, que eu tenho muito orgulho de seguir os caminhos deles, Gi. Ô Igor, e por você falar aprendendo, né? A gente segue aprendendo. Eu me lembro bem quando você começou a apresentar, né? Você ainda não tinha a perspicácia que você tem hoje, né? A oratória que você tem hoje, que hoje é de admirar com toda certeza. Obrigado. Imagina. E eu me lembro que sempre tinha uma pessoa ao seu lado ali apresentando, né? Um jornalista até mais experiente. O Léo, que está aqui com a gente hoje, chegou a apresentar junto com você, né? E aí eu percebi, assim, que você titubeava às vezes, não tinha a segurança necessária ainda, mas você é um exemplo clássico de que quem se dedica, né, e está disposto a aprender, conquista o que almeja. Né? Porque hoje você conduz brilhantemente o programa e não precisa de nenhuma muleta ali para te socorrer. Fico feliz, Gi, com essa lembrança, mas eu vou até contar um episódio para vocês aqui de uma forma muito rápida. A primeira vez que foi para apresentar o programa, eu corri. Eu não conseguia, mesmo com alguém do meu lado, eu tranquei no banheiro e não saía de jeito nenhum com receio, com medo, né? Mas as pessoas que estiveram do meu lado, mencionar o Leonardo que está aqui, o próprio Samuel Prisco, o Lincoln, que foram pessoas que me ajudaram lá e apresentaram, dividiram a apresentação. Fabiano Ribeiro, né, também nos ajudou logo naquele início. Foram fundamentais para que eu pudesse aprender com eles, junto com os telespectadores que também nos ajudavam. E hoje, assim, eu não sei, eu até estava dizendo, Gi, que a gente vive um momento muito diferente, principalmente do tudo que nós vivemos no jornalismo. Você, como grande jornalista, sabe o momento que você fazia uma matéria de apuração, né, de ouvir as pessoas envolvidas. Hoje, as pessoas saem com o celular, saem filmando, fazendo, acontecendo. De repente, esse vídeo viraliza e a pessoa acha que já está conhecida, aquela coisa toda. A gente respeita todo mundo, mas eu penso assim, Gi, que o vídeo que viraliza, ele vai ser superado por outro vídeo, por outro conteúdo, e aquele vai acabar sendo esquecido. Mas aquela pessoa que foi ferida, essa cicatriz, ela demora, às vezes, quase não cicatriza, e a dor vai ficar. Então, eu estava dizendo isso hoje no rádio. Eu falei, eu não sei qual que é o tamanho que eu estou, mas o mais importante, nem quero saber o jeito que nós estamos, assim, se é meu tamanho, qual que é a minha representatividade em relação ao trabalho que a gente faz, mas eu digo a forma perene que nós estamos, né? 18 anos ao vivo, num programa diário, sem precisar machucar, ofender ninguém para poder ficar crescendo. Então, eu acho que é dessa maneira que nós vamos seguir, com grande respeito, e você sabe disso, que nós já tivemos, inclusive, situações em que nós vivenciamos momentos em que você viu a importância do programa e a importância do seu trabalho quando você trabalhou em assessorias, por exemplo, aqui de Sertãozinho, agindo com respeito. Sim. E acho que é essa maneira que a gente tem que seguir, por mais que, de repente, a gente possa falar assim, será que a nossa vez está passando? Será que a nossa hora já foi? Mas eu ainda acredito que você trabalhar no caminho correto, com credibilidade, com apuração das informações, dialogando, respeitando as pessoas, acredito que é a maneira de você se manter firme e essa coerência que nós vamos continuar seguindo, sem muito entrar nas emoções que a gente vive, principalmente dos vídeos que viralizam. Será que eu tenho que fazer dessa forma? Eu acho que eu vou continuar dessa forma mais, vamos dizer assim... Comprometida, né? Com a verdade, com a responsabilidade, né? Você sabe que nós trouxemos recentemente o Zé Fernando Chiavenato, né, para um bate-papo aqui. E nós falamos muito sobre isso também, né? Da falta desse comprometimento com a apuração da verdade, que hoje em dia os profissionais de comunicação, a gente não pode generalizar, mas a maioria aí acaba, né, não tendo esse comprometimento. E aí o Zé Fernando disse uma coisa importante. Ele disse, eu falei, Zé, você acha que esse jornalismo está chegando aí no fim? Ele falou, não, porque quem realmente é comprometido em buscar a versão de todos, né, apurar todos os fatos de um lado, do outro, e quem é comprometido a trazer um jornalismo de credibilidade mesmo, vai continuar. E acho que esse é muito o caso do programa do Léo. Sim, não tenha dúvida. Né? De apuração e às vezes,
não entrar muito na questão da emoção de algo que você está vendo que alguém está fazendo sem apurar e está dando aquele estouro e, de repente, você vê que algo ali pode estar errado e prejudicar muita gente. Então, é com esse cuidado, com esse respeito que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho no jornalismo, assim como a gente tem agido dessa maneira também na política, já caminhando para o nosso terceiro mandato, com 41 anos, comecei com 33, muito novo também lá atrás, e com marcas importantes, 2 vezes já o vereador mais votado aqui de Ribeirão Preto, fui o presidente da Câmara mais novo da história da Câmara, e essas responsabilidades me fizeram com que a gente pudesse amadurecer muito, e volto a dizer essa palavra aprender, porque você sabe que na política a gente convive com situações diferentes, você está achando que está ali com alguém que está do seu lado e, de repente, está tendo uma outra situação que você não está enxergando e o movimento está acontecendo. E é importante você ter essa visão, e é com o tempo isso. Não é nos primeiros dias, nos primeiros meses, que você vai saber que e aprender que isso está acontecendo. Então, você imagina, no meu segundo ano como vereador, no primeiro mandato, eu não sei, né, Leonardo, até se a gente levantou e tem essa informação, não sei se na história de Ribeirão Preto teve algum vereador que assumiu a presidência da Câmara no primeiro mandato. Que eu saiba, não. Eu não consigo lembrar aqui, mas é uma situação até que a gente pudesse levantar. Eu sei que, de idade, eu fui o presidente mais novo da história da Câmara de Ribeirão Preto. Agora, é possível até que seja a primeira vez que um vereador tenha assumido a presidência no primeiro mandato. Você imagina que desafio é esse? E além disso, em 2018, você ganhou nota 10, né, no quesito transparência na Câmara Municipal, de um instituto, eu tenho até uma colinha aqui. É o ENCLA. É o ENCLA, né? Que é o braço do Ministério Público. Isso, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Pois é justamente reflexo do trabalho, Gi, que nós fizemos como presidente da Câmara. Foram vários os desafios que nós enfrentamos lá. Logo no início, nós deparamos com um prédio deteriorando, parado, de mais de 5 mil metros, que é o anexo da Câmara, e várias páginas de registros que não eram positivos da Câmara Municipal. Você entrava na internet, tudo que você tinha de notícia era nada muito agradável, você abria as páginas dos jornais, o que você lia também não era satisfatório. E aí, como é que você vai deixar um legado? Você fala, poxa, eu fui presidente de uma Câmara que não deixa nada de positivo. Então, a nossa meta, de fato, era fazer algo totalmente diferente, um choque de gestão, e conseguimos fazer isso em 12 meses. A Câmara de Ribeirão Preto ocupava, entre os 613 municípios do estado de São Paulo, a posição de 464. Uma das piores câmaras no ranking do Ministério Público em quesito de transparência, né, para as pessoas terem informação do que acontecia. Nós, em 12 meses, conseguimos saltar para 5º lugar. Nossa! Com a nota máxima, nota 10, só não fomos o primeiro porque a média era ruim nos últimos anos. Uma herança aí. Uma herança muito ruim. Conseguimos saltar para o 5º lugar em transparência, recebendo nota 10 do ENCLA, e mais do que isso. Tivemos também análise do Tribunal de Contas, que analisam as contas dos vereadores. Diferente do prefeito, que tem análise do Tribunal de Contas, e na sequência, um colegiado de vereadores que decidem se aprovam ou não a conta do prefeito, do presidente de Câmara é diferente. Não existe uma segunda chance. Caso não seja aprovado lá pelo Tribunal de Contas, você tem a conta rejeitada. E aí eu peguei o cenário, as 9 contas dos presidentes que me antecederam, todas elas reprovadas. Todas. E era um momento de muita preocupação. Falei, poxa, no meu primeiro mandato, 2º ano como vereador, presidente da Câmara, e ter minhas contas reprovadas. E aí a gente foi lá no tribunal e pegamos todos os apontamentos. Eram muitos, dezenas de apontamentos. Enquanto a gente nos sanou todos eles, eu não sosseguei. Era acordando 5 da manhã e dormindo 11, meia-noite, indo para casa muito tarde, mas sanando a cada item que era apontado pelo Tribunal de Contas. Que tipo de apontamento existia? Eram vários. Por exemplo, a questão dos super salários que existiam na Câmara, e era algo até para você
mexer, principalmente em questão de remuneração, era apontamento dos salários que eram incorporados. Nós conseguimos, através de um trabalho junto com a equipe jurídica, tirar todo esse excesso que existia, e você enfrenta desafios internamente em relação a esse trabalho que você faz. A questão também em relação principalmente à obra que estava parada. O conselheiro me disse o seguinte: presidente, você assumiu a presidência da Câmara, o senhor é responsável. Imagine que você assuma uma casa, compre uma casa e ela está parada. Se você continuar da mesma maneira, você vai perdendo a casa, ela vai deteriorando. É um prédio público, o senhor é o responsável por ele. Se o senhor não conseguir terminar ele, você vai responder também. Você vai responder, a sua conta será reprovada. Esse era um dos maiores desafios. Que bomba, hein, que caiu no seu colo. Esse era um dos maiores desafios. E aí fizemos algo de estudo. De que maneira? Qual o valor mais econômico para o município? Suspender todo o processo que havia sido feito, fazer uma nova licitação ou continuar com a empresa? Foi demonstrado que continuar com a empresa era o caminho mais econômico. Chamamos, e acho que também a gente tem esse ponto, que pela primeira vez na história fizemos uma cláusula, a última cláusula desse aditivo que foi feito da obra do anexo, uma cláusula anticorrupção, que se alguém tivesse que pedir qualquer coisa relacionada a algo que não fosse lícito, responderia por isso. Está lá esse apontamento, inclusive esse artigo, num dos últimos parágrafos deste contrato. Terminamos a obra em 11 meses, entregamos ela em 22 de dezembro, era o que faltava para uma gestão completa e principalmente desafiadora, e que conseguimos fazer. Tivemos as nossas contas aprovadas, tivemos nota 10 de um órgão tão importante que é o Ministério Público, e isso evidencia um trabalho de garra, de determinação e de respeito e zelo com dinheiro público. Ô Igor, hoje você é o primeiro vice-presidente da Sim. Câmara de Ribeirão Preto, né? Você trabalhou bastante, a gente sabe aí, quando você foi presidente, mas como está a Câmara hoje? Como vice-presidente, né? Você tem aí acesso a tudo que a mesa diretora propõe, aprova e tudo mais. Então me faça uma análise, por favor, de como está a situação atual da Câmara. A gente percebe que logo após o nosso trabalho como presidente, lá em 2018, nós tivemos um trabalho fantástico de todos os presidentes que seguiram a gente. Passaram o Lincoln, passaram o Maraca, o Franco, né? E o presidente Isaac, que está no comando da Câmara Municipal. O que a gente percebe é que o caminho está sendo da mesma forma. Nada é resolvido, Gi, sozinho. De uma forma em que a pessoa decide, não, eu que vou fazer isso, assine. O presidente tem esse poder, mas a gente tem conhecimento e a gente está acompanhando que tudo está sendo tudo de forma coletiva. Todas as ações que estão sendo desenvolvidas pelo presidente Isaac, ela é desenvolvida coletivamente junto com a mesa diretora. É o número ímpar de 5, e a gente nota e percebe de partidos diferentes que toda ação proposta pelo presidente é assinada pelos 5 membros da mesa. Isso reflete no conhecimento, no sentido que as pessoas estão acompanhando o que está sendo feito. Principalmente a gente tem prezado bastante, que é a questão da transparência, para que você, qualquer um que está nos assistindo, possa ter acesso a quanto ganha o vereador, a quanto gasta cada vereador, seja com combustível, seja com passagens, seja com hotéis, enfim, que tenha acesso a tudo que acontece na Câmara. E o presidente Isaac, junto com a mesa diretora, no qual eu faço parte, tem dado continuidade nesse trabalho muito importante. Inclusive, essa questão da transparência é importante mesmo. Eu dei uma olhadinha no site da Câmara e vi que lá, quando você acessa, né, o nome de algum vereador, já tem lá os gastos do gabinete do vereador, com papel, com impressão, com combustível, enfim, além de todos os assessores, né, o salário de cada um, enfim. Então, é uma premissa mesmo de vocês dar essa transparência sempre para toda a população. Não tenha dúvida, é importante para que cada um, porque a gente sabe que dinheiro público tem que ser respeitado, e a pessoa tem que, qualquer munícipe de Ribeirão Preto ou de qualquer lugar, através da palma da mão, no celular, acompanha tudo que acontece na Câmara, desde o salário da remuneração até os gastos
o que está acontecendo dentro do Legislativo. Isso é extremamente importante e essa pauta ela tem continuado de forma brilhante pela atual gestão da Câmara também. Igor, nós sabemos que a maioria dos partidos, né, apoiou o atual prefeito Ricardo Silva durante as eleições de 2024, ano passado, e hoje, né, consequentemente, então, o Poder Executivo também tem maioria na Câmara. Como está essa relação aí nesses primeiros meses de governo? Olha, é importante a gente falar principalmente do trabalho de respeito entre as instituições, né? Nós temos 3 poderes constituídos, o judiciário, o legislativo e o executivo, né? Falando desses 2 poderes, legislativo e executivo, acho que de uma forma independente, sempre coerente e de respeito, existe uma base muito forte do governo do Ricardo. Isso faz com que a responsabilidade aumente, tanto do prefeito como da Câmara, porque a gente sabe que aquele que está na oposição, e você tendo uma oposição muito pequena hoje, vamos dizer assim, com, me parece que 4, 5 vereadores, faz com que aqueles que estão, teoricamente, na situação, que fiquem preocupados também, porque se houver um deslize, se houver algo que possa não ser positivo para o lado da situação, quem vai favorecer de forma rápida é a quem ali está na oposição. Então, o cuidado que a gente observa de todos esses vereadores que estão ao lado da situação do prefeito Ricardo, ele é muito grande. E é muito cedo, é precoce a gente falar de uma avaliação do governo, mas a gente pode falar nesse início de governo, nos 5 primeiros meses, a dedicação e os projetos que estão sendo apresentados pelo Ricardo, eu imagino que tenha sido algo extremamente positivo, né? E muitos deles, Gi, que está sendo levado em pauta para a Câmara Municipal, muitos deles sendo aprovados por unanimidade. Então você vê que a gente não tem nada que pudesse, de repente, ter algo que falasse assim, olha, foi algo que a gestão atual já errou, né? Apesar de precoce, então eu imagino que essa união de esforços façam que aumente a responsabilidade do prefeito Ricardo e falar o seguinte, olha, eu tenho que realmente, de fato, fazer algo que seja positivo para a cidade. E tenho acreditado que o caminho que o prefeito está seguindo é esse. A gente observa, mais recente agora, a abertura da ponte do acesso lá do Real Parque, quase 3 anos parada, dificultando o acesso, principalmente daqueles moradores da região sul, para fazer o deslocamento para outras regiões de Ribeirão Preto. Já feita a abertura, né, nesse mês de maio. Temos outras obras que a gente está acompanhando, que eu acredito, inclusive, que os prazos sejam respeitados. A gente acompanha os acessos ali da Leão 13 para o Botânico, que faz a travessia da Maurílio Biagi, programada para final de julho, e as obras a todo vapor. A gente passou ontem comentou isso, 5 horas, muitos homens trabalhando ali, né? E isso a gente percebe que o Ricardo está atento em relação a isso, para que não tenha mais atrasos, que foi algo que prejudicou muito o governo. Eu não sou aquele que saio gritando, fazendo oposição ferrenha, seja do governo anterior, seja do Ricardo agora, disse e volto, acho que a gente tem que ter o respeito, e se algo estiver errado, apontar com o cuidado que tem que ser colocado, para que seja corrigido, mas de uma forma respeitosa. Nunca tive qualquer problema, vamos dizer, de uma forma que eu pudesse não ter mais um relacionamento republicano com o prefeito anterior, com o Duarte. Sempre respeitei muito, colocava em prática o que a gente achava que de fato poderia melhorar, e muitas das vezes a gente foi ouvido, e assim com o Ricardo também. Se a gente entender que algo não está de acordo com o nosso pensamento e com a maioria da população, a gente vai conversar com ele e dizer, Ricardo, eu acho que a gente precisa melhorar nisso, e não tenho dúvida que o Ricardo também, com a sua vontade, com a garra que está, vai entender de uma forma muito importante. Você, como vereador, vou te dar, assim, um exemplo, tá? Você, como vereador, votaria, por exemplo, num projeto porque está ao lado do prefeito e não porque você acredita nisso, ou não? Olha, é uma situação, Gi, que é muito importante você trazer, né? Porque a gente tem, do outro lado, a população que está nos acompanhando, e hoje é muito fácil, através das redes sociais, da internet, o encaminhamento de uma votação. O que é necessário
primeiramente, é fazer uma análise e discutir a questão do populismo, né? Muitas das vezes a gente acha assim, se eu votar contra esse projeto, ele vai me deixar mais popular. A princípio, vou estar agradando a população. Estudando o projeto, entendendo que a viabilidade dele, ele vai ser, talvez não para esse presente, não para o presente, mas que num futuro próximo, de fato, vai transformar a vida das pessoas, eu tento, de alguma maneira, mostrar esse entendimento para aquelas pessoas que me acompanham. Por mais que, de repente, o voto naquele instante, que a gente apertar algo que no desejo daquela pessoa que acredita no nosso trabalho não tenha sido a opinião dela naquele momento, mas de certa maneira, demonstrar que o nosso voto foi coerente. É um voto que, naquele instante, pode ter desagradado, mas ao passar dos anos, ela vai entender, poxa, aquele voto fez a diferença. Nós tivemos a mudança na questão econômica da nossa cidade, nós tivemos a mudança em relação à minha vida de mobilidade, de eu chegar mais rápido no meu serviço, de eu poder chegar e conseguir ver meu filho antes dele dormir. Então, são situações que a gente traz aqui para, de fato, não decepcionar para sempre aquela pessoa que a gente acredita, aliás, que acredita no nosso trabalho, mas mostrar através do entendimento, de uma forma objetiva, que aquele instante era a melhor opção. Agora, se a gente enxergar que aquilo de fato, mesmo no presente ou no futuro, prejudique a população, a gente tem que mostrar o nosso posicionamento. E aí, de certa forma, com o diálogo, com o bom entendimento, tentar fazer que a gente consiga mudar alguma forma, algum artigo, apresentando um substitutivo, apresentando alguma emenda, que possa, aliás, fazer com que a gente mude e não prejudique no futuro qualquer tipo de pessoa de Ribeirão Preto ou de qualquer lugar que a gente possa estar representando. Que bacana. Igor, você sempre foi muito voltado também para a área da saúde, né? Sempre ajudou os hospitais aqui de Ribeirão Preto, a Beneficência Portuguesa, o Hospital Santa Lídia. Também é de sua autoria a lei que garante que as mulheres tenham um acompanhante quando forem passar por algum exame que precise de sedação, né? Então, eu sei que você sempre desenvolveu um trabalho também voltado para a saúde. Como você avalia atualmente a saúde de Ribeirão Preto? Gi, eu preciso só fazer um parênteses aqui e fazer um agradecimento através do trabalho que a gente faz em conjunto com o deputado Baleia Rossi e o deputado Léo Oliveira. Esse trabalho nosso só é possível com as emendas destinadas por eles, através do pedido feito pelo nosso gabinete, e não tenho dúvida que a gente trabalha, se não for o que mais trouxe recurso, está entre os 3, 4 que mais trouxeram recursos para a área da saúde em Ribeirão Preto, seja qual for hospitais com leis importantes, como você mencionou. Olha, a gente sabe que a economia, Gi, ela é um problema da federação. A gente falar de economia, a gente lembra de presidente da República. Se a gente citar segurança pública, a gente lembra do governo do estado. E de saúde, município. E se a gente olhar para um cenário nacional, a saúde ela não agrada, ela não vai bem para ninguém. E Ribeirão não é diferente disso. Eu estava acompanhando números, inclusive do secretário, durante essa semana, números recordes de atendimentos e principalmente de internações solicitadas aqui em Ribeirão Preto, que nunca havia existido antes. Existem maneiras, e já conversei com o Maurício Godinho, secretário da Saúde, para que possa encontrar resultados que refletem na população. Eu estive recentemente na China, agora e distante ainda dessa realidade, mas a gente acompanhou a notícia de um hospital completamente, algo que a gente fica assim assustado, mas completamente comandado pela inteligência artificial, tudo, 100%. Estamos distante disso ainda. A gente precisa voltar para a nossa realidade e buscar uma solução. A solução, de repente, é buscar um atendimento rápido. De que maneira? Eu acredito nessa forma que são
os atendimentos, por mais que as pessoas falem, mas, ô Igor, o médico precisa tocar, mas naquele primeiro momento, passar por uma triagem de forma rápida e, de repente, se necessário, uma consulta online. Porque muitos dos casos, eles são parecidos. E aí, traz uma complexidade para os casos mais graves, que demoram para ser atendidos. E talvez aqueles que, numa avaliação médica, ele tem uma menor gravidade, ele seja resolvido sem mesmo a pessoa ter que se direcionar a um atendimento público. Então, é um caminho que a gente entende que o próprio secretário da Saúde, o próprio prefeito, já busca ter conhecimento. Há unidades em Ribeirão Preto de saúde já em fase piloto, que a gente observa que já tem um resultado de um atendimento muito mais rápido e que essa pessoa já tem acesso à receita, acesso à consulta, né? E, de fato, diminuindo o número de fluxo de pessoas na unidade da saúde. Na unidade de saúde, que a gente sabe que é muito. E aquele, de fato, que tem uma gravidade maior e necessário o atendimento presencial ou, consequentemente, internação, aí sim teria uma celeridade, uma rapidez e, consequentemente, um atendimento rápido, fazendo com que tenha a melhora desse paciente. É uma maneira que a gente acredita que possa trazer um menor fluxo, principalmente para as unidades de atendimento. Você citou agora há pouco o deputado estadual Léo Oliveira e o deputado federal Baleia Rossi, que são grandes apoiadores, né, aí do seu cargo como vereador. O segredo para o sucesso de um vereador é ter apoios importantes, ter bom relacionamento? É importante, Gi. Importante também na política, como tudo na vida, é lealdade. Porque você construir isso, e é o que eu falo, isso não é da noite para o dia. Você construir o respeito, o compromisso, a lealdade, isso vai ao decorrer do tempo. Eu tenho primeiro que é meu pai, o Baleia, o Léo. E o Baleia, eu considero ele como irmão. Eu não consigo me ver sentar no partido. Eu prefiro até, de repente, não ser candidato mais, porque eu acredito na minha amizade com o Baleia hoje. Ela é uma amizade muito grandiosa. E o meu respeito por ele é muito grande também. Sou fã do trabalho do Baleia, do crescimento dele, da forma humilde que ele conduz. Então, assim, não basta você ter só o deputado ali, basta você ter a lealdade. Que na hora da batalha, na hora da guerra, você ser um soldado e estar junto com seus apoiadores, né? E é dessa forma que eu estou sempre. Eu estou junto, evidentemente, meu pai, que eu não vou abandonar nunca, e o Baleia, que é meu irmão. Então, a minha lealdade a esses dois ela é gigantesca. E isso favorece com que a gente tenha a forma recíproca deles conosco também, com o trabalho que a gente desenvolve com o vereador. Então, não basta ter só o deputado, mas basta ter a confiança. Isso se adquire com o tempo. Muito bom. Igor, infelizmente a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, porque eu sei que você tem uma agenda, né? Sua agenda está complicada. Então, o Igor já fica convidado aqui, Eu queria ser um segundo tempo aí, ou até mesmo uma prorrogação que passou rápido demais. Passou muito rápido, mas já fica o convite para você voltar aqui, porque tem várias outras leis que são de sua autoria que eu queria falar mais um pouco, explicar mais um pouco para a população, e não vai dar tempo. Então, já fica o convite para você voltar. Obrigado. Até é importante te trazer aqui, a próxima reunião que nós temos é uma reunião de comissão de estudos. Nós vamos ouvir o secretário de Meio Ambiente para falarmos de algo que é muito importante e toda a população está ansiosa por essa notícia da inauguração da clínica veterinária gratuita. E é uma pauta que nós vamos ter na próxima hora agora com o secretário do Meio Ambiente, reunidos 5 vereadores e o secretário, para a gente saber como anda a situação, principalmente das obras por lá. Você, inclusive, é presidente da comissão que estuda, né, a implantação da clínica. Especial da instalação da clínica veterinária. Então, a gente sabe que a prefeitura assumiu isso, estava no poder do governo do estado, que foi responsável pela construção da obra, e agora a prefeitura tomou posse, e a gente quer saber como é que está o andamento junto com o secretário do Meio Ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele na Câmara Municipal. Então, Gia, agradecer imensamente o carinho, agradecer a toda a equipe que nos recebeu super bem aqui, em nome do Roy. Obrigado mesmo de coração. E é muito importante esse espaço para que as pessoas conheçam mais o nosso trabalho, conheçam a nossa essência, o que a gente faz de bom e, de repente, algo que você enxergue que a gente precisa mudar. Nós estamos à disposição também, através do nosso WhatsApp, do 991437676, através das redes sociais, para que a gente possa se comunicar
e corrigindo e evoluindo através das ideias que você pode nos trazer, amigos que acompanham esse podcast. Obrigado, viu, Gi? Não despeja ainda não. Eu deixei mais uma perguntinha para o final, gente. Sim. Vai ser rapidinho. Ô Igor, antes da pergunta final, você citou a clínica veterinária, né? Nós entrevistamos recentemente também o presidente da Câmara de Batatais, o Eduardo Ricci, que é um grande lutador aí, né, para a causa animal. Você acha que essa questão da clínica veterinária, ela sai do papel aqui em Ribeirão Preto, Tenho realmente dúvida. vai virar realidade? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho esperança, tenho fé e vamos trabalhar muito para que esse ano ela esteja pronta e em funcionamento para Ribeirão Preto, para as cidades vizinhas. Que bom. Agora, a última pergunta que eu deixei para o finalzinho, porque tem um quê especial, né? Você foi declarado pré-candidato a prefeito de Ribeirão Preto no ano passado, pelo próprio deputado Baleia Rossi, né? Isso causou aí uma comoção na cidade, todo mundo falando seu nome e tal. E, no final das contas, você acabou declinando, né, dessa candidatura. O que aconteceu? Deixa eu dizer uma coisa, hoje até um taxista me abordou falando isso, né? Ele falou, tinha certeza que você seria o prefeito de Ribeirão Preto. Eu, primeiro, tenho que agradecer a confiança do Baleia, ele que acreditou, sempre acreditou e lançou meu nome em um evento lá em São Paulo como pré-candidato. Dizer, Gi, que eu não posso desistir desse sonho, mas a gente tem que sempre respeitar o tempo de Deus. E além disso, a gente, durante todo o período de construção de uma candidatura, eu não posso negar que eu tive apoio do presidente nacional do meu partido, Baleia, e eu quero agradecer muito isso, mas a gente buscou sempre uma união em torno do meu nome. Eu não, de fato, durante todo o processo, desde outubro lá de 2023, até o prazo que eu imaginava ali, março, abril, a gente não conseguia essa união, principalmente de um grupo de partidos, sempre buscando isso. A partir do momento em que, e a minha proximidade com o Ricardo, que eu estive com ele falou, Igor, eu sei que você está num bom momento, sei que você é um forte candidato, mas vamos juntos para a gente transformar Ribeirão Preto. E eu pensei, falei, Ricardo, eu preciso falar com o Baleia para a gente tentar, de alguma maneira, construir de uma forma sólida e respeitosa. Conversei com o Baleia. Falei, Baleia, o Ricardo disputou uma eleição em 2016. Não sei nem se é mais preparado naquele momento, mas já calejado de uma eleição de prefeito. Acho que é a hora da gente buscar essa união em torno do nome dele. E ela foi de uma forma mais rápida. E acredito que conseguimos fazer o nosso papel de apoiar a candidatura dele como um vice do MDB. E dizer que agora, Gi, passaram as eleições, principalmente o trabalho que nós desenvolvemos junto à candidatura do Ricardo foi de muita fidelidade. Fui muito respeitoso no primeiro turno, não abandonei um segundo sequer do segundo turno, por mais que tinha conversa daqui, conversa dali, em relação a pesquisas, que o momento poderia estar mais intenso. Meu posicionamento foi só intensificar. O trabalho da eleição de 2024 foi feito. Nós fomos felizes com a vitória do Ricardo para prefeito, do Maraca para vice. E agora, numa construção de um trabalho que se iniciou como vereador, é buscar o bom entendimento. Acredito até que o Ricardo imagine, tão cedo a gente falar isso, mas numa reeleição, eu acho que você está num grupo, você está unido, diferente de você estar sozinho, que você pode chegar mais rápido, você estando unido em prol de uma cidade, de um avanço, de um progresso, eu acho que a gente chega mais distante. E o projeto nosso, ele, como eu sempre gosto de dizer, ele é para muitos e muitos anos. Ele não é um projeto a curto prazo, para passar rápido, para ser igual um flash. É um projeto de amadurecimento, projeto de respeito e, na hora certa, tudo acontecer, principalmente na vontade daquele que a gente tem como guia, que é Deus Todo-Poderoso.
Podemos dizer, então, que o sonho de ser prefeito de Ribeirão Preto para você está lá guardadinho na gaveta, que essa gaveta pode ser aberta a qualquer momento. Não tenha dúvida disso. Eu falo do fundo do meu coração disso, respeitando grupo, união, composição partidária. Digo isso, eu sou um soldado do partido. Talvez não foi o momento, e a gente tem que respeitar isso, mas o sonho, eu não desisto, a gente não vai desistir jamais, e um dia, quem sabe, a gente possa realizar isso. Que eu disse, tô novo ainda, 41 anos, a gente vê situações em que, dependente da idade, a pessoa consegue realizar seu sonho, seja com o diploma da faculdade, ou ser governador do seu estado, ou prefeito da sua cidade, e é dessa maneira que eu vou trabalhar, respeitando o tempo, respeitando as composições, tendo pessoas boas do nosso lado, e é assim que a gente vai continuar fazendo. Tá bom. Obrigada, Igor, Obrigado, mais uma vez. obrigado a todos aqui, obrigado pela colaboração, pela equipe estar aqui com a gente, e quero estar de volta aqui participando desse bate-papo, que passou muito rápido, de verdade mesmo, foi muito gostoso. Obrigado. Foi mesmo. Valeu. Já fica o convite para o seu pai também, tá? O deputado Léo, traga ele aqui. Com certeza, vai estar aqui com vocês. Que bom. Obrigado. E mande meu beijo, meu abraço carinhoso para sua mãe, dona Regina. Pode deixar, ela está assistindo, com certeza. Essa é a maior fã. Não tenha dúvida. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Assim, então, nós terminamos mais um episódio do seu Podnext, sempre disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. É só você acessar da melhor forma que for para você e assistir ou ouvir, tá bom? Hoje, meu convidado, o vereador de Ribeirão Preto do MDB, Igor Oliveira. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.